O propósito da mensagem de hoje é decidir o que é melhor, servir a Deus ou servir o eu. Tá? Para tanto, nós vamos analisar a experiência de Pedro antes e após Cristo lhe colocar como um pastor do seu rebanho para cuidar das ovelhas, antes de Cristo perguntar se ele realmente o amava. E, sabe, o amor, ele é fundamental. Ele é o pedido, a pergunta que Deus vai nos fazer quando for nos chamar, quando vai nos chamar, quando nos chama. Então, o amor ele é fundamental em diversos momentos da nossa vida. Quando a gente está apaixonado, geralmente na adolescência eu estava conversando com o Lucas ontem, né? E a gente tem aquele primeiro vislumbre. Nossa, eu acho que eu estou apaixonado. Aquela pessoa, eu amo ela. E a gente começa a falar, querer ficar sempre perto. E, pelo menos no meu caso, eu queria estar falando para a pessoa, e olha, eu quero isso, e eu gosto disso, e eu gosto daquilo. E me esquecia muitas vezes de perguntar, e você? E quais são os seus gostos? Ou deixar ela falar. Eu queria sempre falar, e o outro não tem espaço. Eu pergunto, uma paixão infantil assim, que a gente até chama de amor, né? Se ela fosse pra frente tão rápido e resultasse em um casamento, eu comecei a namorar com 18 anos, viu? Então, se ela fosse para um casamento, será que vai dar certo? Eu gosto assim, e quando a outra pessoa vai falar, não fala não, deixa eu falar de mim. No início tudo é flores. No início tudo é flores, né? Mas eu acho até difícil que a outra pessoa iria querer se casar comigo. Suportasse isso. Então, o amor ele é recíproco. O Anderson falou sobre isso uns dias atrás aqui com vocês também, né? E ele estava falando a respeito de amizade. Outro processo que também indica isso, né? Só falo, não ouço, eu quero assim, e quando eu preciso, não está aqui perto de mim, né? E Pedro, por mais que em sua vida ele nem sempre tenha sido assim, só quero falar, só quero do meu jeito, mas em muitos momentos ele teve atitudes que colocavam o eu acima de todos os outros planos, acima de seus companheiros e em certo momento até acima do plano de Cristo, do plano de Deus. E Jesus ele tinha um plano, um propósito para Pedro. Ele tem um plano e um propósito para nós também, tá? Pedro, quem era Pedro? Pedro foi um discípulo, né? E Jesus estava passando à beira do mar, ele já tinha tido um contato com Cristo, e ali Cristo faz um milagre, multiplica os peixes em sua rede, ele não estava conseguindo pescar nada durante toda a noite. Cristo chama Pedro para seguir, para pescar homens. E Pedro aceita. Naquele momento, Pedro ele sabia que Cristo era o Messias, ele acreditou que Cristo era o Messias. E sempre estava ali acreditando que Cristo era o Messias. Acreditar não era um problema para Pedro. Tá? Mas muitas coisas Pedro não entendia. Em alguns momentos ele colocava o eu à frente. Por que ele não entendia? Enquanto o eu quero é forte, fica difícil. Fica difícil a gente conseguir ouvir a voz de Deus. Bem, na minha experiência, né? Eu passei a maior parte da minha vida, até no meu primeiro namoro, vocês viram que eu já tinha 18 anos, então foi bastante tempo. Eu sempre procurava pertencer a algo. Eu quero ser sociável, eu quero ser... Me fugiu a palavra. Eu quero ser popular entre os amigos. E isso fica muito aliado com coisas que às vezes nos chamam a atenção. Por exemplo, futebol. Brasil, país de futebol, todo mundo gosta de futebol, eu pensava, né? Então, sou flamenguista, maior torcida do Brasil, vou começar a assistir os jogos, jogar bola, e todo mundo vai se juntar e a gente vai comemorar gol! Todo mundo comemora o gol.
E aquele momento ali eu estou sendo feliz, é um momento de expressão, de felicidade, de alegria e vai me completar. Eu vou estar completo nesse momento, eu vou estar feliz. Eu vou assistir animes. Era algo que chamava atenção, é algo que é fácil de assistir. Eu pegava e assistia durante muito tempo e depois ia conversar com os amigos sobre o anime. Então eu juntava o útil ao agradável. Estava agradável para mim assistir aquilo e depois era muito bom para o meu propósito de pertencer, de ser popular, conversar sobre animes, conversar sobre jogos, conversar depois sobre filmes e séries, que eu perdia aí fins de semana inteiro assistindo, né? Só que isso trazia realmente felicidade, porque eu me lembro que ali enquanto eu estava conversando, nossa e tal, tinha até uma sensação, né? Só que quando saía dali o sentimento, tinha um vazio, tinha uma tristeza profunda. E aí eu buscava de novo futebol, séries, filmes, animes. E se tornava um ciclo vicioso. Então, essas coisas não... eu quero e eu vou fazer dessa forma, não vai bem. Para Pedro, em alguns momentos, isso aconteceu também. Tá? No Desejar de Todas as Nações, na página 289, está escrito que Pedro desde o princípio acreditou, como já havia falado. Só que tinha outros que não acreditaram, porque eles também tinham esse certo sentimento de pertencimento. Nossa, eu vou ser popular, vou pertencer a um grupo que está falando de alguma coisa. E que grupo era esse? Juntava o útil ao agradável. Era o grupo que dizia que tinha um Messias, que estava vindo para quê? Sentar no trono de Davi. Mas quando essas pessoas, nesse mesmo capítulo, nessa mesma página aqui do livro Desejar de Todas as Nações, perceberam que não era o propósito de Cristo sentar no trono de Davi, de ter um exército militar, eles abandonaram. Tá? Então, Pedro continuou firme, continuou ali no meio do grupo. Só que eu vou convidar vocês para abrir a Bíblia no livro de Mateus 16. A partir do verso 13. Foi nesse momento em que Pedro ele não abandonou Cristo. Os 12 não abandonaram Cristo. E aí Jesus perguntou para eles: mas vocês estão aqui ainda e quem vocês dizem que eu sou? Porque tinha muita gente dizendo: você é o Elias, você é João Batista que reviveu. E quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu: Senhor, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você. Pedro acreditava? Sim. Pedro acreditava. Mas, nesse momento de querer, ele ainda não estava totalmente convencido de que Cristo não ia ocupar o trono de Davi. Então, mais abaixo, a partir do verso 21, vou pedir que leiam, 21 e 22, Pedro ele tem um momento ali de: bom, Jesus está falando isso, mas eu acho que eu quero diferente. Talvez eu consiga convencer ele aqui. Então, vamos ler o verso 21? Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, e dos principais dos sacerdotes, e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Então, Pedro, ele estava ali naquele momento: eu não quero e também não quero que aconteça isso com Cristo, então né? Mas, mais à frente, Cristo disse que Pedro iria negar. E ele disse: não vou negar. Mas ele negou ou não negou? Né? E ao ver Cristo na cruz, ele percebeu que o amor de Deus, percebeu a fragilidade do seu eu. E o que Pedro sentiu? Ele revela que ele saiu entristecido, foi chorar, foi se lamentar, foi suplicar a Deus por perdão, né?
Ele estava ali agora num momento em que ele não se sentia mais o Pedro militar, o Pedro líder dos exércitos de Cristo. Ele estava vendo o amor de Cristo. Cristo ressuscitou, passou 3 dias, morto, depois ressuscitou, e ele foi ter uma conversa com Pedro. Né? E no capítulo 21 do livro de João, relata essa conversa que ele teve com Pedro. Capítulo 21, verso 15 ao 17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Até aí. Muito obrigado. Então, naquele momento, Pedro disse: Sim, Senhor, eu te amo. Ele falou: apacente os meus cordeiros, as minhas ovelhas. E qual foi o único pedido que Jesus fez a Pedro? A única pergunta que Jesus fez a Pedro, antes de dizer para ele apacentar os cordeiros? Se o amava. Então, qual é o único pedido que Deus faz aos seus servos antes de o mandar a missão? Pedro ele queria ser um militar. Sabe o que Jesus queria para ele? Cuida das minhas ovelhas. E o Pedro militar, como ele ficou quando negou a Jesus, quando ele se deparou com seu próprio eu? Triste. Totalmente entristecido. Mas e o Pedro, pastor de ovelhas? O Pedro que se importava com os outros? O Pedro que agora era convidado a lembrar de sua fraqueza, em todos os momentos, de seu fracasso, e lidar com as ovelhas e cordeiros com tanta ternura quanto o próprio Cristo lidou com as pessoas. Ele foi convidado a sentir empatia. Às vezes, quando nós vemos pessoas que estão fracassando em pontos que nós fracassamos, pelo menos comigo aconteceu já várias vezes, a tendência é ter impaciência. Mas Pedro não, ele sentia empatia e falava: eu passei por aquilo e eu vou ajudar ele a passar também. O apóstolo trabalhou para ensinar os cristãos a impedir que a mente divague em temas proibidos, que usem suas energias em assuntos sem importância. Eles devem evitar ler, ver ou ouvir coisas que insinuem pensamentos impuros. Animes, séries, futebol. Eu era tão viciado. Trazia pensamentos bons, trazia algum alívio, trazia amor para com os outros. Era só um desejo egoísta de pertencer a um grupo. Então, Pedro, ele teve uma lição de paciência, de empatia, de cuidado com as ovelhas. Pedro, ele viu o fruto do amor à verdade. Falou, e agora convido a abrir em 1 Pedro, tá? A partir do verso 22, porque Pedro diz assim: amem sinceramente. Fala sobre o amor sincero. O amor que também é descrito em Marcos 6,34, quando Cristo olha para uma multidão, ele está descendo de um barco e ele diz... Oi? Capítulo 1, 22. Ele olha para uma multidão descendo de um barco e ele se entristece. E por que ele se entristece? Porque eram como ovelhas sem pastor. Tá? Então Pedro 1,22 vai dizer: amem sinceramente uns aos outros, de todo o coração. A obediência à palavra produz o amor fraterno e sincero. O apóstolo também apelou aos cristãos que estudassem as Escrituras, neste mesmo capítulo. Pedro percebeu que todo cristão que será vitorioso no último dia sofrerá perplexidade e provação. Pedro exortou aquelas ovelhas, cuidou, apacentou, livrou eles de saírem do meio do rebanho com atitudes também do cotidiano. Hoje é tão fácil a gente dizer assim: é Lula ou é Bolsonaro, ficar discutindo política. E sabe o que Pedro disse a respeito disso em 1 Pedro 2, 13 a 15? Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei
como autoridade suprema, seja aos governadores, por ele enviados para punir os que praticam mal e honrar os que praticam bem, pois é da vontade de Deus que, praticando bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Amém. Não é para ficar discutindo sobre política, é para ficar discutindo. Não vai ter nada que nos agregue. E a atenção, dirigindo-se aos anciãos da igreja a respeito de suas responsabilidades como pastores do rebanho de Cristo, o apóstolo escreveu: pastoreiem os rebanhos, o rebanho de Deus que está a seus cuidados, em 1 Pedro 5, 2 a 4. E aqui também fala no fiel subpastor, os embaixadores. E aquele espírito de eu quero ser o primeiro ainda é vivo no coração de Pedro nesse momento? Olha o que ele diz em 1 Pedro 5, 6 e 7. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então toda a ansiedade, toda a vontade de meu eu é melhor, lancem isso fora, porque o plano de Deus é melhor. O plano de Deus sempre foi melhor para Pedro. Quando ele era alguém impulsivo que queria ser um líder militar, um fracasso. Quando ele se preocupava com as ovelhas, ele amou, ele cuidou, ele teve felicidade e alegria. E ele nos exorta, porque nós também precisamos. Quem era Davi na casa de seu pai? Quando Samuel foi chamar, foi ungir um rei, quem era Davi? O servo, o menor da sua família, um pastorzinho de ovelhas que ficava no campo. Davi, ele podia dizer: hoje eu vou vender essa ovelha, hoje eu vou fazer isso. Não. Quem dizia? O pai de Davi. E Cristo? Ele é o pastor supremo. Ele veio para ser um pastor. E ele tinha essa semelhança com Davi. E ele chamou Pedro para ser o quê? Pastor. Um subpastor. Pedro não tinha autoridade para falar: esse se perde, esse não se perde. Mas Pedro fazia o que Cristo mandava. E cuidava daquele rebanho. Cristo chamou Pedro para ser um pastor, cuidar de ovelhas. Precisamos amar a Jesus para isso. A única condição é essa, para nós também sermos pastores. Pastores nesse rebanho, assim como Davi e Pedro foram. Com essa certeza no coração, eu decidi atender o chamado de Deus e me tornar um pastorzinho também no rebanho de Cristo. Amém. Amém. Se você decidiu, e eu gostaria muito que vocês tivessem ou tenham decidido, eu convido vocês para repetirem junto comigo o que eu acabei de dizer. Então, eu convido vocês a dizerem: eu desejo ser um pastorzinho no rebanho de Cristo. Amém. Levantemos e oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por estarmos com esse pensamento, com essa decisão de trabalharmos na Tua obra, de levarmos a mensagem. Sempre que formos a uma casa, possamos lembrar que o Senhor nos ama e decidir amar a Ti, se tornar um pastor no Teu rebanho, cumprindo a Tua mensagem, fazendo o que o Senhor deseja que façamos. Amém. Pedimos que hoje, ao sairmos, ao continuarmos nesse trabalho de evangelismo, possamos nos lembrar de Pedro, possamos nos lembrar que Cristo quer que nós apacentemos também esse rebanho. Pedimos, Senhor, a presença do Espírito Santo, como Tu prometeste, para desempenhar esse trabalho. Em nome de Jesus. Amém. Amém.